E hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente tem problema, né? Tem problema em conversar sobre isso. Não é exatamente porque tem problema com o alcoolismo. Fica com receio de falar sobre isso, né? Ah, não sei se eu falo. Ah, será que isso é vício? Será que isso é uma mania? Será que isso é um hereditário? Né? O que que acontece? Qual que é a visão do bioalinhamento sobre o alcoolismo? Bom, tem muita coisa que acontece aí que vai muito além, que acontece dentro do nosso cérebro, que vai muito além de simplesmente ser uma pessoa que não tá nem aí, vai beber mesmo e sai pra balada e manda ver e taca pra dentro. Tem muita coisa a mais envolvida nisso aí. Não é simplesmente, fulano não tem responsabilidade e aí enche a cara, enfim, faz e acontece do jeito dele. Não, não é bem assim que as coisas acontecem. Quando a gente começa a entender que existe um processo que leva a essa condição, a esse comportamento que é biológico, não é simplesmente a pessoa vai beber e pronto e dane-se o mundo. Não, isso é julgamento. Quando a gente começa a entender que existe um processo biológico por trás disso, opa, e como é que é esse comportamento biológico, Adalto? Eu vou explicar para vocês. Então vamos lá, o que que acontece nesse processo todo, né? Por que é que uma pessoa ela se torna dependente do álcool? Por que é que ela não consegue mais se livrar daquilo, né? Assim, e não é só o álcool, viu, gente? É o cigarro, as drogas, é aquela necessidade talvez de adrenalina também. Todos esses processos, eles têm uma coisa em comum. O que é que isso tudo tem em comum? Na verdade, as pessoas estão envolvidas com isso tudo, elas têm uma tendência a sempre querer mais. Então, a pessoa que inicia com o álcool, por algum motivo, ele acaba querendo mais. Mas por quê? Qual é a vantagem? O que tem por trás disso tudo? É um mito? Isso é hereditário? Claro que tem fatores hereditários, né? Então, quando a gente fala assim, hereditário é uma questão que tem uma facilidade maior de o meu corpo adquirir aquele comportamento, dele se ingressar aquele tipo de comportamento. Isso é a hereditariedade, né? Porque talvez já traz uma facilidade na família. Isso é um campo provável, mas nunca uma condenação. Então a gente precisa observar essas coisas. E por isso a gente para de julgar muito e a gente começa a entender mais os processos. Se fosse assim, as coisas simplesmente fossem explicadas pela hereditariedade, olha só, todos os filhos do mesmo pai e de mesma mãe teriam as mesmas doenças, que talvez veio trazendo da família, veio trazendo dos antepassados. Então vamos, ou não necessariamente uma doença, né, mas algo que, uma característica. Então todos teriam exatamente o mesmo tipo de cabelo, todos teriam, se talvez os homens, né, com pouca idade, começassem a ficar carecas, todos os homens ficariam carecas e nem sempre isso acontece, né? Então tem até uma questão do câncer de mama, enfim, tem uma grande tendência porque a avó teve, a mãe teve, então a filha tem uma grande tendência a ter. Sim, tem uma grande tendência, mas não é uma condenação, tá? A hereditariedade ela é um terreno propício, um terreno favorável. Ponto. Agora, o que vai fazer isso se manifestar, o que vai fazer esse comportamento ter essa manifestação sobre a nossa biologia é exatamente como eu ativo esse terreno. Um terreno, olha só, gente. E quando eu falo terreno, pensa num campo, né? Um campo aberto, com a terra preparada, tá adubada. Essa região chove bastante, então tem um terreno propício, mas de nada adianta tudo isso se não jogar uma semente. Tem algo lá que desperta um comportamento biológico. Nosso corpo é a mesma coisa. Ele pode ter um terreno favorável, mas nada vai acontecer se não tiver uma ação, um estímulo inicial. Então não vai despertar nada em nosso corpo. Quando a gente entende o que é que traz esse comportamento, obviamente a gente tem uma amplitude maior, um leque maior para tratar esses pacientes. Então, Adalto, então o paciente que está tratando, sei lá, com bioalinhamento, e então tem que excluir os outros tratamentos? De jeito nenhum. Paciente que é alcoólatra, que tem problema com alcoolismo, está tratando com o bioalinhamento, na verdade o bioalinhamento vem para potencializar os efeitos de tudo que é favorável para que esse paciente saia dessa condição.
Até porque o nosso foco não é exatamente no comportamento. O comportamento é pra gente uma pista muito grande de como o corpo dele percebe toda a situação que é causal, sobre o estímulo que é causal. E adivinha onde nós vamos agir? Lá no estímulo causal. É aí que as coisas acontecem. Quando a gente olha para um paciente que tem esse problema, a primeira coisa que a gente passa na nossa cabeça é o seguinte: por que é que essa pessoa teria esse comportamento? Porque isso não é racional, isso é biológico. O racional é, eu vou lá beber, eu vou encher a cara mesmo e tá tudo bem. O biológico é, a pessoa necessita daquela substância, a pessoa ela tem uma necessidade muito grande, ela não consegue ficar sem. Tanto é que a pessoa que é doente, né, que é considerada alcoólatra, que tem problema com o alcoolismo, ela normalmente não consegue ficar sem beber. Ela tem crises, inclusive, de abstinência. Ela, às vezes começa a tremer, começa a sentir-se mal, o corpo fica de alguma forma, ele fica ruim, ele come e vomita. Então tem várias coisas que a pessoa faz e que não são conscientes. Que é o organismo mostrando que precisa daquela substância, né, do álcool. É o organismo mostrando que tem uma dependência. E cada vez vai tendo uma dependência maior. E então, Adalto, por que é que isso acontece? Então, quando o paciente vem para a gente tratar lá dentro do bioalinhamento, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é o que é que deu origem a tudo isso? E olha que interessante. O que dá origem é uma tentativa do corpo de sair de uma realidade que ele não suporta. É isso mesmo. Então, ninguém vira alcoólatra do dia para a noite. Ninguém vira alcoólatra porque quer virar alcoólatra. Isso é praticamente impossível. As pessoas entram no álcool ou qualquer tipo de vício ou dependência por conta de uma necessidade. E como o álcool tira as pessoas de uma realidade e leva para outra, às vezes essa realidade é eu esqueço dos meus problemas. Às vezes essa realidade é eu fico mais relaxado. Às vezes essa realidade é eu consigo ficar otimista para tudo, né? Então, é essa realidade que cada vez mais a pessoa vai procurando. Só que tem um limiar, né? Assim como o limiar de dor, né? Então a gente, se tem algo apertando o nosso pé, ele vai aumentando, o pé se acomoda e aí precisa de um limiar maior de dor para poder sentir o estímulo. As pessoas que são dependentes, elas vão precisando cada vez mais de determinada substância para poder atingir aquilo que trouxe para ela, seja uma tranquilidade, seja esquecer dos problemas, seja sentir-se mais otimista, seja sentir-se mais relaxado, mas sempre dentro de uma situação onde ela precisa sair da sua realidade, onde ela precisa ir para outra realidade. É aí que mora a causa disso tudo. É aí que mora o que deu origem a essa dependência. Então não é simplesmente porque os amigos levaram lá para o bar, mas o que é que acontece que essa pessoa se vê dentro de outra realidade. Porque olha só, e que talvez em outras circunstâncias o corpo não consegue atingir aquele nível, ou pela rapidez, ou porque pela profundidade do processo, né? Então de repente assim, vamos supor, o marido chega tarde em casa, ele já é um alcoólatra, né? Então todo dia ele passa. De repente a esposa fala assim: por que é que você não vem aqui para casa? Ao invés de ficar lá bebendo com seus amigos no bar, você vem para casa ficar comigo, assistir um filme, a gente fazermos janta juntos, falarmos do dia como que foi. Só que aí é que vem na cabeça do bioalinhador, por que é que essa pessoa teria a necessidade, que não é racional, aí é que está. Porque nem ele sabe por quê, né? Quando eu falo ele, é o paciente de forma geral, pode ser homem ou mulher, obviamente. Mas nem o paciente sabe de forma racional por que é que ele faz isso. Porque é que ele não consegue se controlar, porque ele não consegue se conter. Muitas vezes, talvez ele até quer se livrar desse vício, mas ele fica um pouco e o corpo dele pede para, de novo. Então, ao primeiro contato com o álcool, né, seja socialmente, seja numa festa de casamento, ao primeiro contato que faz tempo que ele não tem, ele se entrega e ele não consegue se controlar. Então, olha só como que as coisas funcionam. Então, quando o paciente chega para a gente, a primeira coisa, por que é
que ele teria que sair da realidade que ele vive, onde ele não suporta por algum motivo, e tem a necessidade de ir para outra realidade. Aí é que você começa a encontrar a raiz do sintoma do teu paciente, a raiz do problema dele com o alcoolismo. E não necessariamente ela começa lá antes do início dos sintomas. A questão do alcoolismo, essa dependência, ela vai um pouquinho mais além. Então não é igual às outras coisas que a gente apresenta aqui, que a gente fala assim, olha antes do início dos sintomas. Antes do início dos sintomas, você vai encontrar uma razão. Mas para a pessoa, olha só que interessante, para a pessoa entrar no mundo do alcoolismo, tornar-se dependente, ele precisa de duas razões. Olha só como isso é. Então, entenderam por que ele não consegue, por que ele vai para o mundo que precisa de uma outra realidade? Essa pessoa, ela passa primeiro por uma situação impactante para ela. É vivida como um choque. Mas essa primeira situação impactante não vai levar ela a se tornar uma pessoa alcoólatra. Isso não vai acontecer. Porém, quando ela passa por uma segunda situação, que é impactante, que é inesperada, é vivida como um choque, que é parecida com aquela primeira, aí o corpo não aguenta. Sabe o que é uma saída da natureza? Sabe por quê? O corpo entende assim, eu já tomei um choque quanto a isso. Parece que o meu corpo não aprendeu a lidar com essa situação. Tomei outro choque, uma situação impactante, muito parecido com essa primeira. Então, o que é preciso fazer para não tomar um terceiro choque, que é parecido? É preciso aprender. Como é que aprende? Mudando a percepção. Qual é o meio mais rápido de mudar a percepção? Ir para outra realidade. Então, aí, a questão do álcool é somente o que estava mais disponível. Poderia ser drogas, poderia ser o cigarro, poderia ser, ficar viciado em adrenalina. Então é aquela pessoa que sempre está buscando algo a mais. E é um risco, porque a adrenalina, sim, no sentido de talvez até risco de vida. Então são aquelas pessoas que pulam de paraquedas, fazem manobras. Ela fala assim, nossa, eu sou esportista, eu vivo saúde e tudo. Mas nenhuma pessoa vai para esse mundo se não for para fugir de uma realidade. Ah, Dalton, precisa tratar então os paraquedistas, os caras que fazem esses esportes malucos, aqueles que voam, né? Fazer aqueles esportes da Red Bull lá, que voam no aviãozinho pequeno e faz as manobras, os caras são loucos. Por exemplo, os corredores de Fórmula 1, os corredores do MotoGP, né? Então os caras são malucos, porque aquilo em sã consciência não é a morte na sua frente, né? Quantos pilotos já não morreram? Pilotos de Fórmula 1, pilotos de motocross, atletas, né, de paraquedismo, né? Quantos já não morreram por conta de um mínimo detalhe que saiu errado? Quantos já não morreram? Então é lidar diretamente. E sempre vai tendo um risco maior. Isso não é difícil de acontecer. Quando a gente começa a aprender a andar de bicicleta, é bem assim, né? Primeiro você aprende, vai lá com as duas mãos, não tira o olho do pneu, mas depois que você já sabe, aí você começa a inventar. Pelo menos os meninos da minha rua e eu eram todos assim. E eu fazia isso com a bicicleta da minha irmã, não era nem minha. Aí você começa a andar com a mão só, começa a andar sem as mãos, né? Já andou de bicicleta sem as mãos? É louco, um negócio muito doido. E cai várias vezes, mas você fica querendo mais, quer ir para outra situação, outra realidade, né? Você quer mostrar para você mesmo que você consegue, que você é maior que isso. Então isso acontece, só que numa proporção maior e numa proporção onde tem um componente biológico, não é só o querer me superar. Caso do alcoolismo, isso acontece numa proporção biológica. É uma questão puramente biológica, não é uma questão de querer se superar em relação a algo. Não é uma questão de querer mostrar para si que você consegue ir além daquilo que você está propondo a fazer. Mas é uma questão de necessidade biológica de ficar fora de uma realidade onde eu não consigo lidar com isso. Então eu vou para outra realidade. E o álcool muitas vezes faz isso muito rápido para essa pessoa. É onde ela consegue relaxar. Ah, Dalton, mas olha, meu marido é alcoólatra, ou minha esposa é alcoólatra. Ela começou assim, eu discordo disso aí, eu não lembro de nada impactante, nada chocante, porque meu marido começou assim, ele sempre chegava em casa e sempre comigo, então numa boa, tudo tranquilo, né? Sempre chegava em casa, ele tomava uma latinha, às vezes dia sim, dia não, e tudo bem. Mas aí depois ele começou a aumentar, então ele começava a tomar todo dia uma latinha. Depois ele começou a aumentar todo dia 2, 3 latinhas. E aí começou a aumentar todo dia uma garrafa de cerveja. E aí hoje ele toma pelo menos 3 cervejas
todos os dias. É exatamente isso que eu estou falando. Talvez você não detectou algo impactante, algo chocante, mas para ele é alguma maneira dele sair de uma realidade onde talvez ele não está suportando. Isso pode ser o trabalho, isso pode ser uma questão social, isso pode ser não conseguir realizar projetos dele, né? Projetos dele quer dizer, talvez ter mais tempo para, sei lá, jogar uma bola, praticar um esporte, correr. Pode ser uma coisa totalmente saudável, mas ele não está dando conta da realidade onde ele está. De repente, o trabalho dele está tão puxado e ele está por aqui, então ele chega em casa, é como se precisasse de uma válvula de escape. Só que ele precisa de uma válvula de escape assim, ó. Precisa de uma válvula de escape onde ele rapidamente vai para outra realidade. Uma realidade onde ali ele dá conta de lidar com isso. Porque ali talvez ele esqueceu os problemas, ali ele se sente relaxado rapidinho, ele se sente até melhor com a esposa dele dentro de casa, não sei. Mas de alguma forma a gente sabe que ali, nessa nova realidade onde ele vai, ali naquela nova realidade, é ali que ele consegue lidar melhor com ele mesmo. Porque aí é como se ele conseguisse lidar. Aquela realidade ali, para ele tá tudo bem. A pessoa vai tendo um limiar, né, quanto ao álcool. Então é aquela coisa, com a latinha, às vezes ficava meio zonzo, né? Quem nunca? E agora talvez, nossa, toma 10 latinhas, aí que chega naquele estado que um dia uma latinha proporcionava, né? Então vai tendo uma resistência e a pessoa vai precisando cada vez mais se manter naquela outra realidade onde ele suporta. Então é muito louco isso tudo, mas quando nós começamos a entender mais e julgar menos, nós estamos muito perto de poder realmente ajudar o nosso paciente com problema de alcoolismo. E aí o bioalinhamento convida a olhar o que é que aconteceu antes do início dos sintomas, mas não só sobre um fato impactante inesperado, mas sim sobre dois fatos. Porque um é o fato que trouxe um comportamento no corpo, né? E normalmente esse comportamento no corpo é uma sensação de eu não engoli isso, então pode trazer uma dor de garganta, pode trazer um refluxo até, pode trazer uma alteração na voz, pode trazer uma inflamação na garganta, pode trazer esse tipo de comportamento, mas ainda não vai trazer nenhum comportamento de uma dependência ao álcool. Agora, quando ele passa de novo por uma situação que é parecida, é muito parecida com essa primeira, aí o corpo dele diz o seguinte: cara, é hora da gente mudar o nosso jeito de perceber as coisas, porque olha, de novo a gente caiu numa armadilha e de novo eu senti uma situação impactante inesperada, eu não aprendi com aquela anterior. Então vamos mudar o jeito de ver o mundo, o modo de ver isso, onde a gente sente que é pesado, onde a gente não consegue lidar com isso. Isso é o meu corpo conversando comigo mesmo. E aí, o que o corpo faz? Ele procura um vício, e normalmente é o álcool, porque é muito fácil, você compra em qualquer lugar. Rapidamente você vai para outra realidade, então normalmente é o álcool. E socialmente é permitido, né, de certa forma. E então o corpo faz isso. Ele fica vulnerável a uma dependência. Aí normalmente é o álcool, pela fácil acessibilidade, pelo fácil acesso e pela fácil aceitação social. Então é normal você sair do trabalho, tomar uma cervejinha. É normal você, após um dia exaustivo, né, ou aconteceu algo, vamos comemorar e dá-lhe algo. É normal se tô triste, vamos tomar um alquinho para ficar mais tranquilo. Normal, entenderam? Mas aí, se uma pessoa não tem um conflito biológico, ou seja, não teve essas duas situações anteriores, ela vai tomar aquela dosezinha e ponto, está satisfeita. E ponto final, se ela tomar. Agora, a pessoa que tem um terreno propício, ela está vulnerável, porque o corpo dela passou por duas situações chocantes, muito parecidas. O corpo está dizendo o seguinte: alerta, a gente precisa mudar rapidamente o nosso modo de ver o mundo, o nosso modo de perceber o mundo. Como é que faz isso? Busca alguma coisa externa que te leva para outra realidade, porque ali a gente consegue lidar com aquilo. Toma o álcool, vai para outra realidade, fica mais solto, fica mais alegre, não sei. Cada um cada um tem uma manifestação com o álcool, mas o que você sabe é que leva para outra realidade. E nessa realidade, o corpo se sente mais confortável. Ali ele consegue lidar bem com aquilo. E aí começa a dependência.
Essa situação chocante pode ter sido na gestação da pessoa? Olha, pode até ser, né? Quando a mulher está gestante e passa por uma situação chocante e aí o bebê absorve tudo aquilo. Sim, essa pode ser a primeira situação. Lembrando que nós temos duas. Tem que ser duas para a pessoa, um terreno propício para se tornar alcoólatra, para ter contato e o corpo gostar daquela substância simplesmente porque leva para outra realidade. E é essa palavra mesmo, gente. O corpo gostar daquilo porque leva. Olha que interessante. A pessoa de repente nem gosta do gosto da cerveja, mas ela fica procurando, né, talvez com o uísque, talvez com a vodka, talvez com a batidinha, talvez com a margarita, mas sempre procurando algo que tenha o álcool, porque o corpo entende que o álcool leva ela para um lugar que ela consegue lidar, né, uma outra realidade. Então, se ela não gosta do gosto da cerveja, ela acaba procurando, porque ó, tem 1 milhão de alternativas, né? Só de cerveja tem milhares. O que a pessoa acaba indo é para uma outra situação, tendo alternativas quanto a qual bebida, mas ela vai. Então, assim, olha, é interessante que a pessoa, ela nem sabe que ela está nessa situação. E por isso que ela não percebe. Quando ela percebe é porque alguém fala para ela, ou é a esposa, ou é o marido, ou é o filho, ou é um amigo, fala, cara, tá passando um pouco do limite, tá sem graça já, tá meio preso a isso aí, você tá meio preso a essa cerveja, você tá meio preso ao uísque, né? Dá uma maneirada aí, dá uma maneirada enquanto é tempo. Mas é uma necessidade do corpo, não é simplesmente porque a pessoa achou gostoso e quer tomar mais, mas ela acha gostoso porque existe uma necessidade do corpo. Então, o gostoso é a sensação que vem aqui, a sensação de prazer. Não necessariamente a sensação de prazer em tomar, mas a sensação de prazer do que isso provoca, do que o álcool acaba proporcionando, que é ir para outra realidade, onde ela consegue lidar muito bem com aquilo. Ou diminui, né? Não é que consegue necessariamente lidar muito bem, diminui aquele peso da realidade que é o desse mundo aqui. Quando vai para outra realidade, ela consegue talvez lidar melhor com aquilo. Espero que agora, quando você olhar para o teu paciente, já olhe sem julgamentos, né? Porque é quase impossível a gente não julgar, né, em relação a esses assuntos, mas quando a gente começa a aprender a olhar o lado biológico disso tudo, a questão química, a questão biológica que tem por trás e que leva a esse comportamento, a gente tem uma possibilidade de ampliar tudo aquilo que a gente se propõe a fazer pelo nosso paciente. E ampliar diz respeito a ter talvez mais opções de resultados favoráveis àquilo que o paciente foi buscar dentro do que você faz. Então, olha, você não tem nada a perder. Pega essas informações, não importa o que você faz de terapia, não importa que tipo de terapia você faz, mas usa isso na sua terapia, experimenta, você não tem nada a perder. Fica uma frase que é clássica, né? Beba com moderação. E tá tudo certo. O problema não é beber. O problema é se você tem um conflito biológico, o teu corpo vai querer mais. Então, beba com moderação. Fica ligado, porque aí se você começa a detectar uma dependência o quanto antes, ou uma necessidade desse álcool, você consegue a tempo fazer algo. E aí fica muito mais leve, procurar ajuda, ok? Então, beba com moderação